não queria o Jaime VI. Ela engoliu esse homem a seco, como se fosse um remédio amargo para uma doença que ninguém sabia como curar. O James não chegou a Londres como um herói, o salvador da pátria ou a promessa de um futuro brilhante. Ele chegou como uma solução burocrática de última hora. Sabe aquele primo pobre esquisito que mora longe e ninguém convida para o churrasco, mas que você é obrigado a chamar quando o dono da casa morre sem deixar testamento? Bem assim. Não teve festa de verdade, o que teve foi um alívio cansado de um país inteiro olhando para o norte, dizendo num sussurro de pânico: bom, antes ele do que uma guerra civil, mas que porra de sotaque é esse? Mas já era tarde demais, porque quando a alternativa é o caos e o sangue nas ruas, o sistema engole até quem ele despreza, engole o rei estrangeiro, engole o sotaque esquisito, engole a paranoia que esse homem trazia colada na espinha. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente chega na parte da história em que tudo parecia certo, resolvido, mas na prática só ficou mais perigoso. O James não chegou querido, não chegou aplaudido e em menos de um ano já enfrentou 2 conspirações. Não estava fácil para ninguém. Muito menos para ele. E esse episódio só tem a coroação como verniz, então, porque embaixo o James já estava sendo levado ao limite político. E para entender como esse homem sentou nesse trono, a gente vai começar com medo. Com um tipo de medo que transforma a sobrevivência em método de governo. O James saiu de Edimburgo no dia 5 de abril de 1603 e a imagem não era de uma procissão real gloriosa. Era de uma fuga desesperada, disfarçada de triunfo. Ele estava montado num cavalo, mas o corpo dele, como eu já comentei, não era de um cavalheiro. Ele usava um gibão tão acolchoado que parecia uma armadura de pano, um troço grosso, quente, feito para segurar o impacto de uma lâmina, porque o James não confiava em ninguém. Ele olhava para os lados e não via súditos, ele via alvos, tanto que ele trocou as rotas de última hora, exigiu também escoltas que mais pareciam um exército de ocupação. No caminho ele parou em Berwick, em York, em cada cidade a cena se repetia, ele gastava o que não tinha para impressionar quem não gostava dele, enquanto os nobres ingleses corriam ao encontro dele não por amor, mas para garantir que o novo rei soubesse quem eles eram antes que os escoceses pegassem todos os cargos. O James estava exausto, o cheiro do cavalo se misturava com o cheiro das roupas que ele não trocava e a paranoia dele só aumentava à medida que ele se afastava das montanhas da Escócia para entrar num terreno onde ele era apenas um contratado assinado, que ninguém queria de fato cumprir. O problema era que a Inglaterra também não estava de vento em polpa para ele gastar tudo. O James herdou uma Inglaterra que a Elizabeth I deixou no osso, com uma dívida de mais de 400 mil libras e uma guerra contra a Espanha que estava drenando cada centavo do tesouro. Ele continuava gastando, a começar pela travessia que levou cerca de um mês e custou uma fortuna que o país não tinha, porque ele precisava manter a farsa da magnificência para esconder a fraqueza da sua legitimidade. Ele trouxe consigo cerca de 500 homens escoceses da sua confiança, gente que ele preferia enfiar nos cargos mais altos da corte inglesa, o que não foi bem visto, claro. Os ingleses viam esses escoceses como oportunistas pobres que vinham saquear as riquezas do sul, e a logística dessa invasão foi um pesadelo. O James então começou a distribuir títulos de cavaleiro como se fosse panfleto de padaria. Foram quase 1000 novos cavaleiros só no primeiro ano para tentar comprar lealdade de forma barata. Mas isso só serviu para inflacionar o mercado de prestígio e irritar a velha aristocracia que tinha levado décadas para conseguir o que ele estava dando em 5 minutos de conversa. E o parlamento estava anotando tudo e cobraria com juros e correção monetária mais tarde. Além disso, culturalmente, o James era um alienígena. O sotaque dele era tão grosso que os ministros ingleses precisavam de tradutores informais para entender o que o rei queria nas reuniões. Isso criava uma barreira de comunicação que o James tentava compensar com um intelectualismo arrogante. A Inglaterra, então, entrou em alerta com o novo rei
rei, o parlamento não engoliu a presença dele, mas começou a cercá-lo de mecanismos de controle desde o primeiro dia. Ele ganhou o trono, mas perdeu a liberdade de manobra que ele tinha na Escócia. Ou seja, ele chegou como rei, mas não chegou aceito. Essa é a grande tragédia do início do reinado dele. Ele achou que o título de rei da Inglaterra daria a ele o poder absoluto que ele tanto teorizava nos seus livros sobre direito divino. Mas ele descobriu da forma mais dolorosa e cara possível que em Londres a coroa não é um objeto que você usa. É uma estrutura que usa você. Ele mudou de casa, mas levou o trauma e a paranoia na bagagem. A Inglaterra, sentada em cima de suas leis e seus preconceitos, só estava esperando o primeiro deslize desse estrangeiro para mostrar quem realmente mandava na porra toda. Agora, esquece filme de coroação bonita, porque o que o James viveu em julho de 1603 foi um pesadelo chamado peste. Londres estava apodrecendo viva, quase 1000 mortos por semana, cadáveres sendo jogados em valas comuns, e o novo rei foi levado então às pressas para a abadia de Westminster para ser coroado como se fosse um paciente em risco de contaminação. Não teve povo vibrando, não teve na verdade gente morrendo, não teve glória, teve incenso tentando vencer o cheiro da doença. Ele também não teve o tradicional desfile pelas ruas de Londres, a chamada entrada triunfal, porque o sistema teve que cancelar tudo para evitar que a multidão se aglomerasse e a peste fizesse um banquete ainda maior. Foi uma cerimônia fria, apressada, com ele babando naquele sotaque escocês incompreensível, enquanto jurava proteger leis que ele nem conhecia direito e também no fundo da alma desprezava. Ele se sentiu naquele dia um prisioneiro de luxo, um ator num teatro onde ele não escreveu o roteiro e onde a plateia estava mais interessada em não morrer de peste do que em bater palma para um escocês que não tomava banho. Além disso, os ministros olhavam a cada dia que se passava para ele como se ele fosse um idiota inútil. O principal deles era o Robert Cecil. O James chamava ele de meu pequeno pigmeu por causa da sua baixa estatura e de uma cifose nas costas. Mas o Cecil era o homem mais perigoso da Inglaterra. Ele era o mestre dos espiões, o dono da burocracia, o cara que sabia onde cada corpo estava enterrado. O James não pôde demitir o Cecil, ele foi obrigado a manter esse cão de guarda elizabetano porque ele não tinha a menor ideia de como a máquina inglesa funcionava. Enquanto isso, James tentava descartar outros nomes, como Walter Raleigh, que acabou na Torre de Londres, porque o rei precisava agradar a Espanha e mostrar boa vontade para a paz. O custo político foi entregar o maior herói naval da era elizabetana como refém vivo, deixando a cabeça dele pendurada por 15 anos até o dia que fosse conveniente cortá-la. Foi um leilão de dignidade onde o James percebeu que a cada decisão que ele tomava, o Robert Cecil já tinha 3 contra-ataques preparados. E tudo isso porque ele achou que seria tudo igual à Escócia, mas para o inglês da época ele só era um escocês com modos duvidosos que não sabia a diferença entre ser um rei da Escócia, onde ele lidava com os clãs no tapa, e ser um rei da Inglaterra, onde ele tinha que lidar com burocracia jurídica e parlamentar que não aceitava o porquê eu quero como resposta oficial e também com aquela tal de common law que existe até hoje. Ou seja, a lei era o que fazia o rei. O parlamento inglês não era um bando de súditos obedientes, era um bando de proprietários de terra e mercadores ricos que controlavam os cordões da bolsa. Ele queria unificar os reinos, queria criar a Grã-Bretanha, mas ele não percebeu que você não unifica 2 países que se odeiam há séculos, apenas trocando a cor da bandeira e sentando na mesma cadeira. Ele também queria uma só igreja, uma só lei e um só mercado. O parlamento olhou para ele e disse, nem fudendo. Eles não queriam os escoceses competindo por cargos, eles não queriam a influência do direito romano que o James trazia do norte, e eles não iam dar 1 centavo de aumento de imposto para um rei que gastava mais com joias para os seus favoritos homens do que com a defesa do reino. O não do parlamento para o homem que escreveu leis dizendo que o rei era o vice-regente de Deus na terra foi um tapa na cara com luva de ferro. Enfim, quem ganhou aqui?
A burocracia inglesa e o parlamento, que perceberam que tinham um rei dependente e endividado nas mãos. Quem perdeu? O James, que viu a sua utopia de uma Grã-Bretanha unificada e absoluta derreter diante da frieza das leis inglesas. O que ficou mais perigoso? O ressentimento. James começou a odiar o parlamento e o parlamento começou a ver no rei um tirano em potencial que não respeitava as tradições locais. O corpo do rei, ungido e coroado, estava preso numa infraestrutura que exigia negociação constante e o James não tinha paciência e nem talento para isso. Ele preferia se retirar para suas caçadas e se cercar de rapazes bonitos para fazer sei lá o quê, que não o questionavam. O sistema estava testando James e ele estava falhando no teste de paciência, preparando o terreno para uma explosão que não ia demorar a acontecer. Sem spoilers. O cara não tinha nem desfeito as malas e a morte já estava batendo no batente da porta, com o hálito quente de quem queria arrancar a cabeça dele e botar num espeto. Ainda em 1603, o rei recebeu a notícia de que a galera não queria só que ele fosse embora, queriam que ele simplesmente, morresse, deixasse de existir. E não era só um grupinho de 3 bêbados no boteco, não. Eram 2 conspirações ramificadas com gente de dentro da corte, com um padre maluco e com um nobre ressentido que achava que o trono era um buffet livre onde qualquer um podia se servir. A paranoia dele foi validada da forma mais brutal possível. Antes mesmo da primeira neve do inverno cair, ele já tinha 2 planos de assassinato e sequestro nas costas. James não teve lua de mel, teve boletim de ocorrência. Primeiro a gente teve o tal do Bye Plot, complô da despedida, Bye Bye, que foi uma bizarrice liderada por um padre católico chamado William Watson. O plano era de uma estupidez épica, mas perigosa. Eles queriam simplesmente sequestrar o James em Greenwich, levar o rei para a Torre de Londres e mantê-lo refém até que ele assinasse uma lei dando liberdade total para os católicos e de quebra demitisse o Robert Cecil. O padre Watson conseguiu reunir um bando de desajustados, uns nobres puritanos e que também estavam putos e alguns católicos radicais. Mas eles esqueceram que o Robert Cecil tinha espião até no banheiro, até no confessionário das igrejas. Ele não só descobriu o plano, como deixou a coisa cozinhar um pouco para poder colher os nomes de todo mundo. Foram presos cerca de 12 pessoas-chave e o padre Watson acabou enforcado, arrastado, esquartejado, que era o pacote completo para quem ousava tocar na majestade. Só que colado ao Bye Plot veio o peixe grande, o main plot, o complô principal. Esse aqui era tipo nível de Champions League da traição. A ideia era derrubar o James, matar ele e a família inteira e colocar no trono a Arbella Stuart, aquela lá que a gente falou nos vídeos da Elizabeth. Ela era protestante sim, mas ela era inglesa, mulher, fraca e perfeita para virar uma rainha tampão. E quem estava bancando essa loucura? A Espanha, porque Madrid não estava comprando má fé, estava comprando instabilidade. O Lord Corriban e o Lord Grey, sim, da família da Jane Grey, porque esse povo nunca aprende. Eram os rostos do complô, mas o nome que o Robert Cecil realmente queria destruir era do Walter Raleigh, como eu comentei, o último herói elisabetano ainda de pé. O sistema aqui funcionou como uma prensa hidráulica. O Cecil usou as provas, algumas bem capengas, diga-se de passagem, para prender o Raleigh e o Cobham. Eles foram julgados em Winchester, porque Londres ainda estava um lixo por causa da peste. E a sentença foi a morte. O James, num sadismo psicológico digno de um vilão de filme, fez exatamente o que fizeram com Dostoiévski. Deixou eles subirem no cadafalso, o carrasco já estava com o machado na mão, e no último segundo chegou uma carta do rei perdoando a vida deles e mandando eles para a prisão perpétua na torre. O Raleigh ia morrer decapitado depois, mas depois eu conto. O rei não queria mártires, ele queria escravos quebrados que lembrassem ao mundo que ele, o estrangeiro babão, tinha poder de decidir quem respirava e quem virava carniça. O que mudou depois desse choque de realidade de 1603?
O sistema britânico se transformou num estado policial de elite. Já era um pouco na época da Elizabeth, mas o Robert Cecil se tornou o homem mais poderoso da ilha, como o pai foi na época da Elizabeth, porque ele provou que o James morreria em uma semana sem a rede de inteligência dele. O rei ganhou a vida, mas perdeu mais autonomia. Ele virou um dependente químico da espionagem e segurança. E quem ganhou com isso foi o Cecil e a burocracia de segurança, que agora tinham um orçamento ilimitado para perseguir qualquer um que falasse mal do rei. Quem perdeu a liberdade religiosa e a própria paz mental do James, que já não era muita, que a partir daí nunca mais conseguiu entrar num quarto sem olhar embaixo da cama. A estrutura de governo ficou mais poderosa, porque agora a repressão era a única linguagem que o James sentia que funcionava. Aí, depois de tudo isso, a gente acha que o James ia sossegar um pouco, mas não. O ano passou e em abril de 1604 ele decidiu verbalizar a ideia do rebranding da Inglaterra. Ele queria apagar a sujeira da rivalidade, queria passar uma borracha em séculos de sangue e dizer para o mundo: eu não sou o rei da Escócia, que é um forasteiro odiado na Inglaterra, eu sou o rei da Grã-Bretanha. Ele via isso como um casamento místico, uma união sagrada, onde ele seria o patriarca de um novo império. O James se olhava no espelho com aquela língua grande demais, tropeçando nas palavras, e já se via nos livros de história como o novo rei Arthur, o cara que costurou o mapa. E aí ele chegou no parlamento, que já não ia muito com a cara dele, e propôs o nome Grã-Bretanha. E aí o silêncio na Câmara dos Comuns foi tão pesado que dava para ouvir o estalar das madeiras no teto. A recusa não foi educada, foi uma humilhação técnica. Eles disseram não na cara do rei. Ele se sentiu um estranho sendo barrado na porta da própria festa. A identidade que ele queria construir foi jogada no lixo por um bando de burgueses que amavam mais as suas leis do que o direito divino do seu monarca. Foi o primeiro grande... Ué, você pensa que você é quem? Que o James levou e doeu mais do que qualquer adaga. Mas a recusa não foi só porque eles não gostavam do James. O buraco era muito mais embaixo. A Câmara dos Comuns, liderada por juristas que conheciam cada vírgula do common law, sabia que mudar o nome do reino para Grã-Bretanha era tipo um cavalo de Troia. Se o reino mudasse de nome, o que aconteceria com as leis da Inglaterra? O que aconteceria com os impostos, com as patentes de nobreza, com os direitos de propriedade que estavam amarrados ao nome Inglaterra? Os ingleses tinham medo visceral de que, sob o manto da Grã-Bretanha, o James enfiasse o direito escocês, que era muito mais favorável ao poder absoluto que ele queria, goela abaixo deles. O James tinha um aliado de peso, Francis Bacon, que morreu por causa de um bacon. Eu não canso de fazer essa piada porque ele acabou morrendo num experimento com galinhas. Eu posso contar em outro vídeo, mas enfim. Ele era um gênio, um oportunista de marca maior e um dos homens mais brilhantes daquela geração. O Bacon, então, estava a favor do James e ele escreveu discursos e tentou convencer o parlamento que a união era natural, que era como dois rios virando um mar. Mas não rolou. O parlamento estava impassível. Não preciso dizer para vocês que o James ficou putaço. Em outubro de 1604, vendo que o parlamento não ia ceder, nem Deus descendo e falando cede, ele fez o que todo absolutista com poder faz. Ele ignorou a democracia e agiu por conta própria. Ele emitiu uma proclamação real se autodeclarando rei da Grã-Bretanha, França e Irlanda. Tá. Mas por que diabos França? Porque lá atrás teve uma senhora chamada Isabel da França, vulgo a Loba da França. Ela era filha do rei francês, casou com o rei da Inglaterra, odiou o marido, deu um golpe político. E ele acabou morrendo, provavelmente com ferro em brasa lá no bumbum, como eu já comentei para vocês em outro vídeo, conectando com a nova série de Game of Thrones. Enfim, a Isabel era herdeira legítima da França, mas a França tinha a tal da lei sálica, que basicamente dizia: mulher não manda porra nenhuma aqui. Resultado, não deixaram ela assumir a coroa e deram para um primo qualquer só para garantir que nenhuma mulher encostasse no trono. E aí entra o filho dela, o Eduardinho III, que olhou essa cena inteira e pensou: ah é? Foda-se, se minha mãe não pode ser rainha da França, eu vou ser.
Ele se autoproclamou rei da França, os franceses cagaram e andaram, mas os ingleses adoraram a ideia. Então, a partir daí, lá em 1300 e pouco, virou tradição. Os reis da Inglaterra continuaram usando o título no papel, no brasão, na assinatura e no ego. Detalhe que isso só acaba oficialmente em 1801, quando George III, sim, o rei louco de Bridgerton, que eu vou fazer um vídeo sobre a loucura dele na quarta-feira, finalmente admitiu o óbvio, e olha que ele estava endoidecido. Ele mudou o título real e tirou a França da lista, porque já estava feio até para os padrões monárquicos. Enfim, foi um ato puramente performático, porque legalmente, dentro dos tribunais ingleses, o título não valia nem o papel que foi escrito. Os juízes continuaram usando o rei da Inglaterra nos documentos oficiais e o parlamento deu de ombros para o novo título do James, mas o James mudou as moedas, mudou o selo real e criou a primeira versão da Union Jack, a bandeira que a gente conhece hoje da Grã-Bretanha. Foi tipo um cala-boca visual, ele não pôde mudar a lei, então ele mudou a estética que ele podia mudar. Se não me dá um nome, eu tomo. Ele começou a viver numa realidade paralela, onde ele era um imperador britânico, enquanto o parlamento continuava tratando ele como rei da Inglaterra, que precisava de autorização para gastar cada centavo. Essa ruptura entre a fantasia imperial do James e a realidade legal do parlamento criou um vácuo de autoridade que só aumentou a tensão. O rei falava uma língua, o país falava outra. E aqui cabe um parênteses, a união das coroas somente aconteceu com a rainha Ana, a última Stuart, bisneta do James, lá em 1707, 105 anos depois da vontade do James. E não foi por visão política bonita, foi por pânico sucessório, falência escocesa e medo inglês. A Ana não tinha um herdeiro vivo, a Escócia estava quebrada depois de um fracasso colonial humilhante, ameaçando escolher outro rei e virar um problema geopolítico com sotaque francês, e a Inglaterra não queria correr o risco de um norte hostil e possivelmente católico. Resultado, eles dissolvem naquela época o parlamento escocês, juntam tudo num estado e só chamam isso de Reino da Grã-Bretanha. Não foi amor, não foi ideal, não foi identidade comum, foi contenção de desastre com um contrato assinado porque não tinha outra saída. Enfim, o que a gente aprende aqui sobre o sistema, que quem controla a linguagem controla o domínio. O parlamento não negou o nome ao James por capricho, mas porque eles sabiam que nomes criam realidades. Se eles permitissem a Grã-Bretanha, eles permitiriam a dissolução das fronteiras, que protegiam os seus privilégios contra o absolutismo escocês do James. O James, por outro lado, ao tomar o nome à força, provou que ele estava disposto a governar por decreto, sempre que a negociação falhasse. Ele era o rei da Grã-Bretanha, então, no seu palácio, mas nas ruas e nos tribunais ele continuava sendo o estrangeiro, esquisitão e fedido que o parlamento mantinha na coleira curta. E aí, com certeza, você deve pensar que era muito estranho a Inglaterra ter uma relação boa com a Espanha, mas aconteceu, mais ou menos. Em agosto de 1604, o cenário em Londres era uma mistura de luxo obsceno e tensão elétrica. A delegação espanhola chegou a Somerset House carregada de veludos, sedas e aquele cheiro de incenso católico que fazia o nariz dos puritanos ingleses sangrar de ódio. O conde de Vila Mediana e o condestável de Castela não vieram para negociar como iguais, vieram para comprar a paz de um rei que eles sabiam que estava desesperado. O alívio do James era visível, quase vergonhoso, e a Somerset House virou palco de um banquete diplomático onde o prato principal era o orgulho inglês, servido frio para os embaixadores do Felipe III. Sim, o rei da Espanha, também rei de Portugal e, portanto, rei do Brasil naquele momento. Enquanto o povo do lado de fora sentia que a Betinha devia estar se revirando no túmulo ao ver um escocês entregar as chaves do Atlântico inteiro para o maior escravocrata do planeta, com um sorriso nervoso no rosto. Se vocês quiserem, eu posso contar em outro vídeo sobre quando o Brasil teve reis espanhóis. Enfim, a guerra anglo-espanhola já durava quase 20 anos, desde a época da Armada Espanhola, lembra?
e tinha transformado o tesouro real numa lixeira financeira. A dívida que o James herdou não era apenas um número, era uma corda no pescoço. Manter a marinha custava fortunas e o sistema de corsários, que nada mais era do que roubo com carimbo da rainha, estava perdendo o fôlego porque a Espanha tinha aprendido a escoltar melhor o seu ouro. Então o James olhou para a Inglaterra e pensou, não tenho dinheiro, não tenho frota, não tenho estômago para a guerra. Então ele decidiu assinar a paz. Claro que acabou com a guerra, mas não acabou com o ranço. O Tratado de Londres, assinado em 18 de agosto de 1604, foi a rendição burocrática da Inglaterra ao bom senso econômico, mas ao custo de um suicídio geopolítico. James concordou em parar de apoiar os rebeldes holandeses que estavam em guerra com a França, proibiu os navios ingleses de saquearem os espanhóis e abriu o Canal da Mancha para a frota do Felipe III. Em troca, a Espanha prometeu não invadir a Inglaterra. Simples assim, foi um acordo de quem estava com a faca na garganta. O James não queria apenas paz, ele queria o fim dos gastos militares para poder gastar com festas e os seus favoritos homens na corte. A logística da paz para ele era simples. Se uma guerra custa 10 e eu só tenho 2, eu paro a guerra e finjo que é por amor a Jesus Cristo, não por caras. O problema é que a paz do James foi um balde de água gelada na cabeça de quem realmente movia a economia e a ideologia da Inglaterra. Os protestantes radicais, os puritanos, viam a Espanha como o braço armado do anticristo, chamado Papa. Para eles, fazer paz com a Espanha não era diplomacia, era pacto com o demônio, possuído pelo ritmo ragatanga. Eles se sentiam traídos porque o James estava abandonando os irmãos protestantes na Holanda para apertar a mão de quem queimava hereges em autos de fé em Madrid. Por outro lado, os católicos ingleses, que viviam escondidos, pagando multas pesadíssimas e sendo caçados como bichos, viram na paz uma luz no fim do túnel. Eles pensaram, se o rei é amigo do rei da Espanha, ele vai ter que parar de nos perseguir. O James deu sinais bem ambíguos, prometeu tolerância em conversas de pé de ouvido e depois voltou atrás quando o parlamento apertou o pescoço dele. O resultado, uma confusão mental coletiva. O James não criou consenso, ele criou um grande um vácuo onde ninguém confiava em ninguém. Os protestantes achavam que ele era um católico enrustido e os católicos achavam que ele era um mentiroso covarde. Infelizmente, quando o rei faz paz, alguém se sente traído e o sentimento de traição é o combustível mais potente para o terrorismo. O sistema de vigilância do Robert Cecil teve que trabalhar dobrado, porque os inimigos agora não estavam mais no mar, estavam nos porões de Londres, nas missas clandestinas e nas reuniões de puritanos enfurecidos. O James achou que tinha comprado sossego, mas ele apenas transferiu a guerra das fronteiras para dentro do próprio palácio. O clima de paz era uma farsa mantida por perfumes caros e subornos, mas por baixo a pólvora já estava sendo comprada. A paz de 1604 é o prólogo direto da maior tentativa de regicídio da história. A conspiração da pólvora, que eu já falei em outro vídeo. Então, na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre o que acontece quando o sistema explode de verdade. Vamos mergulhar na conspiração da pólvora com todos os detalhes sujos de como quase apagaram a monarquia do mapa, no nascimento de novos filhos do James, os últimos, que seriam usados como peças de xadrez, como sempre, na consolidação dele como um rei cada vez mais isolado e, claro, no surgimento de novos romances masculinos que fariam a corte tremer de inveja e escândalo. Gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal, meus amados, porque aqui a gente não passa pano, a gente não é professor de escolinha e a gente explica tudo do jeito que a história realmente aconteceu. Com sangue, suor, lágrimas e muita fofoca. Um beijo e eu te espero amanhã às 8 horas da noite para o próximo Stevie Flix.